Fatos sobre a Genial Investimentos que você ainda não sabia. Mais de 1,5 milhão de clientes. Mais de 250 bilhões em ativos sob custódia. Mais de 200 bilhões em transações no IB. O melhor cartão de crédito do mercado. Maior gerador de energia solar do Rio de Janeiro. Presença da Genial em 100% dos estados do Brasil. Mais de 1 bi por mês em contratos agrícolas. Terceira maior em contratos futuros. Criação independente de conteúdo. Melhor nota do Reclame Aqui e atendimento 24/7. A plataforma mais estável do mercado. Olá, estamos de volta aqui com o Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo hoje aqui o economista Raul Veloso. Raul é presidente do INAI, é coordenador do Fórum Nacional, tá certo? É um especialista em questões fiscais. E hoje é um dia super importante para falar um pouco sobre essas questões fiscais. Ontem nós tivemos aí o lançamento do programa de ajuste fiscal do governo. O mercado, os investidores reagiram muito negativamente, continuam reagindo muito negativamente. Vamos começar falando um pouco sobre isso, depois a gente caminha para outros pontos importantes que o Raul é especialista. Raul, muito obrigado por ter aceito nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma vez, tá certo? Ok, o prazer é todo meu, Zé Márcio. Bom, Raul, como é que você viu esse pacote aí? Quer dizer, quais são as suas avaliações iniciais em relação a esse processo, apesar dos investidores estarem tão negativos, como é que você está vendo esse pacote? Zé, a minha impressão, assim, é óbvio que tudo isso aqui ainda é preliminar, mal saiu, é que eles não souberam introduzir a discussão de uma maneira que me pareceria mais adequada. Entraram assim meio atabalhoadamente. O ministro da Fazenda foi menos ministro da Fazenda do que um político, que pode até estar em campanha para a próxima eleição, na hipótese, por exemplo, de o Lula não querer ser candidato. Enfim, ele não é um ministro da Fazenda convencional que chegasse ali e dissesse: olha, eu vou analisar a situação do país do ponto de vista das contas públicas, a situação fiscal, e vou dizer o que é que nós vamos fazer, o que é que tem acontecido, quais são os principais problemas. Ou seja, faltou o ministro da Fazenda que diagnosticasse. E não diagnosticando, eu acho que isso prejudicou muito a absorção pelos mercados do que está acontecendo. E ficou uma coisa um tanto opaca, vamos dizer assim. Eu acho que é a palavra mais simpática que eu consigo tirar aqui da cabeça para usar. E aí a primeira reação realmente é de quem muita gente ficou um tanto quanto perplexo. Só para dar um exemplo da perplexidade, porque, na realidade, o meu comentário vai muito mais profundo do que isso. Mas eu não me lembro se ouvi ele falar em algum momento, que ele falou em público, sobre a questão das fraudes que existem hoje no sistema previdenciário e assistencial, que é um negócio novo no Brasil, é uma desgraça nova que tem aí, que é fraude que estão sendo cometidas por beneficiários de programas sociais e assistenciais e previdenciários, e que, até onde eu me lembro do tempo em que eu atuei do governo, eu nunca tinha ouvido falar que havia isso. Agora é um negócio muito expressivo. Eu acho que, se eu estivesse no lugar dele, eu ia começar falando em fraudes, ia botar fraudes assim, em letras grandes, e ia discutir isso como sendo uma péssima novidade que nós temos hoje nessa discussão. Eu recebi hoje, só para você ter uma ideia, um dado novo em relação ao que eu tinha antes. Antes eu tinha aqui uma avaliação não tão precisa de 41 bilhões de reais de fraudes por ano. Agora eu recebi uma de 55,7 bilhões de reais
Quer dizer, cada vez que eu olho essa questão, eu encontro um número maior. Esse 55,7 seria o prejuízo anual evitável se fosse adotada a biometria dos beneficiários. E supondo que o percentual de fraudes que seriam evitáveis com controle por biometria dos beneficiários seria de 58% do total. Ou seja, o número é expressivo para você não tocar nele hora nenhuma. Não entendi por que o governo não colocou na boca do ministro da Fazenda esse tema para dizer o que é que eles estão fazendo ou vão ainda fazer sobre isso, porque eu que mexo com esse assunto, como você sabe, há tantos anos, nunca tinha ouvido falar em fraude. De repente, eu encontro algo que pode virar 55,7 bilhões de reais. Isso é a primeira coisa que eu estranhei. Não tem fraude na conversa. Segundo, não teve um diagnóstico mais completo e amplo da situação fiscal do Brasil. Isso tem que ser mostrado dentro de que nós estamos inseridos hoje. Nós que lidamos com esse assunto por uma razão ou por outra, temos de ouvir um posicionamento do governo, um diagnóstico, por mais rápido e mais simples que seja, para a gente saber onde é que o país está pisando nessa área, porque não é brincadeira, né? Você tem um mundo inteiro olhando, obviamente, com muito maior dificuldade de entender o que está acontecendo, e não tem uma apresentação, por mais simples que seja, do diagnóstico central. Eu, se você permitir, farei um diagnóstico. Claro, por favor. E direi o que é que eu estaria esperando, além de saber quanto é que tem de fraude aí para a gente equacionar. Bom, as fraudes que eu comecei estimando em 41 bilhões, onde que elas incidem? Então, é uma informação importante que a gente tem. Primeiro é no BPC, que é aquele benefício assistencial de prestação continuada. A outra é no Ateste-Med, que é uma história de um atestado no auxílio-doença. Depois tem outras que têm uma sigla MOB, M-O-B, que tem a ver com processos com indícios. Aí depois tem outras em dimensão menor, que tem a ver com isenção de imposto de renda para aposentados com doenças graves. Mas, enfim, isto aí levava, pela conta que eu tinha, a 41 bilhões. E agora, a nova conta que me enviaram ainda hoje, que eu estou brigando para conseguir, é essa de 55,7 bilhões. Ou seja, o primeiro ponto do meu diagnóstico é que esse assunto fraudes tem de ser enfrentado. Não dá para você, tendo um regime com tanta gente ligada nele, como nós temos, um regime de gastos sociais, que é o que eu vou começar a repetir agora, é a expressão gastos sociais. Com tantos gastos sociais, como é que eu não vou ter uma atenção especial à questão das fraudes? Porque é tudo lá. É porque esse regime cresceu muito, né? Senão não teria esse valor tão alto e o governo tinha que dizer o que é que ele está pensando em fazer, porque, na realidade, não está acontecendo muita coisa. Bom, mas isso se insere numa coisa que eu chamei de diagnóstico, que é a que eu queria falar, e aí você me interrompe quando achar que é a hora, que é o seguinte: nós temos de entender que existe um processo que começou em 1988 e hoje está num ano já mais avançado desse processo, que nós estamos em 2024. Quer dizer, você está aí caminhando para 30 anos desse processo, em que foi tomada a decisão pelas forças políticas do país
de fazer um esforço de implantação daquilo que passou a ser chamada prioridade nacional, que, numa linguagem muito simples, de duas palavras, se chama gastos sociais. Por isso que eu vou repetir gasto social o tempo inteiro, que é o item que era pequeno lá atrás e que hoje cresceu muito e virou o item de maior dimensão dentro do gasto da União. Então, o foco, o centro da nossa história é o que aconteceu com o item gastos sociais da despesa total federal, do orçamento federal. E isso é o ponto. Na hora que você olha, é uma tabela simples, pequena, com poucas linhas, mas que começou em 87, porque foi o ano em que houve a grande discussão para saber o que nós íamos fazer lá atrás, e acaba em 2024. O ano de 87, que é o ano inicial, eu me lembro muito bem dele, porque eu estava no governo, existia função nessa área, e me envolvi intensamente nessa discussão. 88, essa discussão em 87 virou a reforma constitucional de 88, de 1988. Essa reforma constitucional introduziu uma série de mudanças e quem já viu o filme ou participou, sei lá o quê, vai perceber isso. Foi um momento assim crítico no país, porque ali, isso é o mais importante do que eu acho que eu vou dizer, ali foi tomada a decisão, nos altos escalões, de que o Brasil ia dar uma guinada na direção de um item, que é esse que eu chamei de gastos sociais. Nós íamos priorizar esse item, a despesa ia ser concentrada nele. O que é que tem, rapidamente, por trás dele? São 3 itens: previdência, assistência social e fraudes. Não tem como eu não citar as fraudes, porque depois elas aparecem. Mas, fraudes à parte, nós estamos falando de, desculpem, previdência e assistência social. Eu tenho falado tanto que a garganta está reclamando. Bom, na Previdência, nós temos a Previdência Geral, que é o INSS, a Previdência dos servidores públicos, a Previdência dos militares, são 3 subitens. Na assistência social, destacam-se o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada para pessoas pobres, e o auxílio-doença, que ora eu vejo como previdência e ora eu vejo citarem como assistência social. As fraudes estão muito no BPC e no auxílio-doença. Pois bem, esses itens é que são os gastos sociais. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu com esse item, eu vou dizer agora que, em 1987, eu vou raciocinar com percentagem do gasto total, que é a maneira que dá para comparar 2 momentos no tempo. No caso do Brasil, com tanta inflação, não tem outro jeito. Em 1987, esse item, que eu vou repetir, gastos sociais, que engloba aqueles subitens que eu falei, ele representava 22% do total. Pois bem, quando eu fui olhar agora, eu estou com os dados mais atualizados que vocês possam imaginar que existem. É a única vantagem de ter sido do governo a vida toda, né? Quase toda, é ter acesso aos dados. Pois bem, esse item gasto social saiu de 22% do total e, em 2024, deve fechar em 60% do total. 22% pula para 60%. Ora, isso tem de ser destacado, tem de ser falado, porque isso não aconteceu à toa, erradamente. Não, houve uma reforma constitucional lá atrás. Eu vivi intensamente esse período, acompanhei aqui em Brasília, eu já morava aqui, e assisti a essa mudança acontecer. Nós decidimos, o país decidiu ali, nós vamos mudar o que nós fazemos no setor público. A prioridade
passa agora, mais que nunca, a se chamar gastos sociais. É o que se dizia. Agora, Raul, isso acho que é um bom ponto. Agora, tem uma coisa importante, tem nuances, né? Teve épocas em que os gastos sociais cresceram menos e teve épocas que cresceram mais. Especificamente neste momento, tá certo? A gente está tendo um grande aumento de gastos de modo geral do governo. A dívida tem crescido alguma coisa em torno de 4% do PIB ao ano, tá certo? Essa trajetória você acha que é sustentável, independente de qualquer coisa? É difícil, né? Se a dívida, porque eu estou aqui olhando uma tabela que é o gasto, o orçamento é o gasto, é o orçamento virando despesa. E ela não tem o lado financeiro, que é o que você mencionou da dívida. Ele está correndo aqui por fora. A maneira que eu sempre penso, raciocínio é assim: quando essa despesa vai além da receita, aí você tem o déficit e tem o efeito sobre a dívida. Esse efeito vai acontecendo depois em função da despesa de juros que se acumula, etc. Ele está correndo ao lado do que eu estou falando. Está acontecendo, a dívida aqui sobe mais, depois sobe menos. Eu não tenho o hábito de olhar. Eu olho simultaneamente por dois lados. Mas minha ênfase é no lado da despesa não financeira, que é essa a que eu estou me referindo, porque se você pensar bem, Zé, é onde tudo se origina. A outra, você bobeia, a despesa vai mais rápido do que a receita, aumenta a dívida e gera, obviamente, uma pressão do lado que financia a dívida. E vem toda uma discussão, etc. Eu acho que essa tem que ser outra discussão. Não, eu concordo. Mais simples e menos apropriada para mim, mais para você. Você tem que deixar eu falar do lado da despesa, que é uma mais complicada, e depois você me complementa falando do lado do financiamento, que é onde vai bater na dívida. Mas, é claro, tudo de ruim que acontecer no que eu estou falando vai repercutir em algum momento na dívida, tá certo? E ter os efeitos pelo lado da dívida. Então, aqui eu vou mais rápido e simplificar para não ficar um negócio maçante, mas o ponto que eu queria dizer para vocês é que o primeiro ponto é esse: na raiz disso tudo, acho eu, está a decisão que foi tomada dentro do governo de fazer esse aumento. Vamos supor, eles não raciocinam assim, é tudo de uma maneira implícita, mais ou menos, mas é o que levou ao aumento do gasto social passar de 20% em 87%, que é o ano base aqui da comparação, 14 menos 7, 7, 11, 14 menos 7, 7, 11 menos 8, 3, ou seja, quase 40 anos de distância de um ponto para o outro, você saiu de 22% do total, então isso é um aumento real, entre aspas, para 60% do total. O orçamento virou todo gastos sociais, quer dizer, os caras conseguiram implementar aquele desejo de fazer os gastos sociais, que foram aqueles segmentos que eu falei para vocês, onde a gente tem de, não agora necessariamente, mas em algum momento, entrar nos detalhes, porque está tudo lá e lá explicando. Vamos ver o outro lado dessa história, para não gastar muito tempo, que é o seguinte: o que ganhou espaço e virou tudo no orçamento, 60% do total, eu já falei. Agora vamos para quem é que virou o menor de todos: investimento em inversões. Esse item saiu de 16% do total em 87 e caiu para 3,6% do total em 2024. Quer dizer, grosso modo é isso: o chamado gasto social explodiu e os investimentos e inversões desapareceram dentro desse processo. O resto ou variou pouco, ou caiu um pouco, ou aumentou um pouco, mas a nossa novela é essa: é comparar o gasto social e os investimentos e inversões em 87 e 2024. Por quê? Primeiro, porque, pelo lado do gasto social, atendeu ao anseio de quem comandou politicamente o país nesse período todo,
Porque isso não aconteceu assim se não fosse porque havia uma força política muito forte por trás, tocando esse barco. E, do outro lado, havia a força oposta que levou à virtual zeragem dos investimentos em infraestrutura. E aí é uma pena a gente não poder mostrar um gráfico que está aqui na minha frente, que é um gráfico que tem, na realidade, dois gráficos. Ele tem a taxa de investimento em infraestrutura, que é esse item que tendeu a desaparecer, e, junto dele, a taxa de crescimento do PIB, porque a nossa análise não pode ficar só nas contas públicas, tem de ir no impacto que isso causa no resto da economia. Além do lado do endividamento, que aí tem dimensões que eu não costumo entrar, é mais para você, mas tem o outro lado que eu entro muito, me preocupo muito, é porque a taxa de investimento caiu do início dos anos 80 até o ano passado, de 8,8% do PIB, ou melhor, não, 5,1% do PIB, isso eu olhei o gráfico errado, foi no final dos anos 80, a taxa de investimento caiu de 5,1% do PIB para 0,9% do PIB o ano passado, quer dizer, 5,1 cai para 0,9, sistematicamente na taxa de investimento, por conta daquele processo de implantação gradual do gasto social, do que está embutido no gasto social. E aí eu coloquei no mesmo gráfico a taxa de crescimento do PIB, e essa cai de 8,8% ao ano em 1980 para 0,6%, porque eu estou com médias móveis, aí o número pode estranhar, mas em 2022 eu chego aqui a 0,6% do PIB de taxa de crescimento da média móvel de 12 anos. Ou seja, nós temos uma história de explosão de um item do gasto. Eu estou falando do que eu imagino uma itemização vindo de cima para baixo, que faz com que o investimento que leva a essa subida do gasto social, de um lado, e por trás da subida do gasto social está a desabada da taxa de investimento. É o mesmo fenômeno visto com dois óculos diferentes. E depois, agora, Raul, deixa a queda do PIB. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Realmente, esse aumento dos gastos sociais é super importante. Um dos principais itens desse aumento de gasto social é o crescimento do gasto com aposentadorias e pensões. Eu sei que você tem trabalhado ativamente nesse processo. Você tem o que você acha que deveria ser feito? Que tipo de reforma você acha que precisa ser feito no sistema de aposentadorias e pensões para que ele se torne sustentável? Pois é, aí é que está. Era o item final da minha colocação que você atropelou, mas fez bem em atropelar. Atropelei do lado certo, né? A gente acaba falando demais de um item e esquece do seguinte, que vem aí o seguinte. O seguinte é o seguinte, o que fazer, que é o que você me perguntou. Nós demoramos muito aqui no Brasil a entender que era preciso ter um movimento simultâneo do que eu vou chamar equacionamento previdenciário. O equacionamento previdenciário são os caminhos que a gente trilha para zerar o passivo da Previdência, o passivo atuarial. Porque eu zerando o passivo atuarial, que é um estoque, eu vou chegar, na sequência, a não ter os déficits que vão me dar essa outra história e as despesas que vão me dar com déficits, essa outra história do lado dos fluxos da área social. Nós temos de ter um encaminhamento de uma solução para isso, porque não há como eu acho, continuar discutindo esse tema, que eu acho que, no fundo, deve ter sido isso que você sentiu e pensou e jogou para fora agora. Não adianta só a gente ficar falando aqui da causa da desgraça sem perguntar. Estão cuidando de resolver isso? Até onde? O que é que falta fazer? Falta muito.
Mas aí vem o outro lado, que eu não costumo entrar, porque não dá tempo, que é o seguinte: eu não posso olhar só para a União, eu tenho que olhar estados e municípios. Gente, o déficit atuarial dos estados e municípios é gigantesco, o total, que se soma com o da União, e esses déficits têm de ser enfrentados, porque esse é o caminho, vamos dizer, by the book, pelo livro que a gente aprende, que vai nos colocar na situação de sair dessa encrenca que está aí, porque essa encrenca, se você pensar bem, se eu estou dizendo que o investimento zera e o crescimento do PIB zera, se eu não resolver aquilo que faz o investimento zerar, que são o déficit previdenciário, nós vamos nunca sair dessa encrenca no Brasil. Essas coisas zeram, e aí o que é que vai acontecer com o resto do que nós estamos fazendo? Aí nós vamos ter de reverter os gastos sociais, o movimento dos gastos sociais, ou então a gente vai ter de reorganizar a despesa, ao contrário do que foi feito lá em 1987, tirar do gasto social e colocar para fazer outras coisas, o investimento e fazer a economia crescer. Mas, óbvio que é uma reversão completa do que foi feito até agora na cabeça de muita gente, principalmente dos políticos, com muito sucesso. Essa visão de que o gasto social saiu de 20 para 60 do total, são 3 vezes de aumento do peso, e ocupou completamente a pauta de gasto. Essa visão, que é vista como uma glória para muita gente, é obviamente um desastre para quem pensa num país que funciona normalmente como qualquer outro que evoluiu de uma forma natural. Ele tem de ter espaço para investir. É preciso abrir o espaço para investir. O gasto, eu tenho outro gráfico aqui que é muito interessante, que mostra o quê? Que o investimento privado não substitui o público. Então, a solução não será vindo pelo lado privado. Eles são complementares, não são substitutos. O que significa é que nós estamos hoje numa encruzilhada no nosso país, que se nós não fizermos um esforço de reorganização desse arranjo que está vigorando desde 1987, eu acho que não dá para fazer essa discussão sem fazer um pouco do que eu fiz aqui. Nós temos de mostrar, escancarar essa questão para as pessoas perceberem que essa situação é insustentável. Eu fico pensando como é que os mercados que financiam a dívida brasileira, até o ponto que eles estudam esse assunto, como eles não devem se horrorizar quando veem situações que, a rigor, são insustentáveis. Essa situação em que o investimento, investimento PIB no setor público, desaba de 8 para quase 0, sistematicamente, repetidamente, num período que vai de 1980 a 2020, nós estamos falando aqui de 40 anos. São 40 anos da caminhada para desequilíbrio e falta de criação de oportunidade de trabalho para as pessoas que habitam o nosso país. Nós temos de reverter esses movimentos. Como você bem falou, o item 1 para reverter é equilibrar os desequilíbrios previdenciários. E não é só na União. Aí vem a má notícia. O passivo atuarial da Previdência subnacional, estados e municípios, é gigantesco. E eu venho trabalhando há alguns anos para organizar esses passivos, na verdade, buscar zerá-los, e aí tem uma integração natural com a montagem, com a criação de ativos que vão, a aquisição de ativos que vão produzir o lado que vai compensar os elevados passivos que nós temos. Quer dizer, é uma senhora missão que o país tem pela frente, mas é óbvio que é uma missão
que eu chamo de nobre, porque nós temos muito que aproveitar nesse processo e não estamos aproveitando. Nós temos que dar uma guinada nisso e não estamos dando a guinada. Ficamos ali no rame-rame, como nessa discussão, dessa sacada política do Lula de falar propor que você não pague, no caso do imposto de renda, isso que ele propôs aí. Quer dizer, então, nós temos de não deixar esse tipo de coisa aparecer como uma grande solução para o que precisa ser feito. A nossa tarefa é gigantesca e muito mais complexa do que as pessoas pensam. Isso, não, Raul, eu respirar. Tá. Não, acho que tudo bem. Na verdade, quer dizer, eu acho que uma das razões pelas quais os investidores ficaram tão decepcionados e reagiram tão mal em relação ao pacote aí que foi divulgado nessa semana foi exatamente isso, né? Quer dizer, exatamente o fato de que existia uma percepção de que de que o governo iria, ainda que marginalmente, diminuir o crescimento dos gastos sociais, quer dizer, adotar uma regra de aumento de salário mínimo menos agressiva, tá certo? Fazer alguma coisa nas fraudes da Previdência, etc., e nada disso aconteceu, que veio um pacote muito menos duro do que o esperado. Então, eu acho que isso já está gerando essa reação tão dura aí do mercado, dos investidores em relação a esse processo. Eu concordo com você, eu acho que sem mudar as prioridades do ponto de vista do investimento e do gasto corrente na economia brasileira, a gente não vai sair do lugar, tá certo? Eu acho só que vai piorar, porque já está no limite. Está no limite. Quer dizer, e essa coisa de vamos aumentar o gasto social para diminuir a pobreza está se mostrando claramente muito ineficiente, tá certo? Eu acho que esse é um ponto. Fica parecendo que vamos aumentar o gasto social para produzir fraudes. Que isso? Quer dizer, realmente é um disparate. Quer dizer, você tem toda a razão, eu acho que você tem um ponto aí importante. Agora, eu queria só, para encerrar essa nossa conversa aqui, eu queria... o que você sugere, em linhas gerais, para uma reforma da Previdência? Qual você acha que é o caminho que a gente deveria seguir para tentar implantar uma Previdência menos desequilibrada? Bom, aí nós temos que fazer um item, obviamente, fundamental nesse esforço, é a reforma de regras. A reforma de regras que regulam o funcionamento da Previdência, essas regras são muito concessivas, muito benevolentes. Nós temos de reformar as regras. Isso é o item 1. O segundo item é a criação de fundos que vão transferir ativos de propriedade do setor público para começar a transformar um regime de repartição simples num regime capitalizado. Olha, nós somos hoje, vou dizer a vocês, isso não tem nada a ver com a minha participação, nós somos hoje experts em fazer isso. Sabemos como fazer, já tem muita coisa feita, só que o buraco é gigantesco, tem muito o que fazer. É muito ainda que tem por que fazer, mas eu vou alertar para o seguinte: nós sabemos o que fazer. Isto aí é um negócio tranquilo, não precisamos gastar tempo com isso. Nós já sabemos, já tem o modus faciendi aí estabelecido e gente treinada para fazer isso. É só implementar. É só dar uma ordem, estabelecer metas, nós vamos equacionar. A palavra-chave é equacionar. Nós vamos zerar os passivos atuariais do país, no setor público, e colocar no lugar desses gigantescos passivos
um sistema de previdência capitalizado. Tem legislação para isso, não falta nada. Falta vontade política, só isso, de fazer isso e apresentar para o país um programa de trabalho com os resultados quantificados do que isso vai gerar num certo período. Eu posso citar um exemplo interessante, que é o que foi feito pelos municípios, que estão organizados numa confederação que, já de 2 anos para cá, talvez mais, chegaram, se organizaram e disseram: nós temos um déficit gigantesco e temos não sei quantos municípios que não têm capacidade, condições de realizar esse trabalho. Vamos nos organizar dentro da confederação desses entes para fazer um trabalho articulado e, vamos dizer assim, acompanhado da matriz desse esforço, para a gente, em tantos anos, chegar aos seguintes resultados. Porque, senão, os municípios vão entrar numa situação aí complicadíssima. Eu tenho um gráfico, que é a tal história, a gente precisa de tempo, espaço e tudo para mostrar o que tem de ser mostrado. Eu tenho um gráfico que mostra que a linha do gasto previdenciário dos municípios é assim. Aí embaixo vem dos estados, depois da União, quer dizer, são linhas crescentes de gastos que, por uma série de razões, infelizmente, nós estamos vivendo aí nessa área o problema do envelhecimento, a questão demográfica pegou fogo aí. Quer dizer, nós temos tudo aí, a gente precisa dar um passo atrás, cada vez mais, para buscar a causa daquela última coisa que você identificou. Aí você vê que o Brasil está imerso numa teia de situações complicadas que precisam ser equacionadas. É preciso ter um comando que enxergue isso e que distribua as pessoas e os instrumentos para resolver essa questão. Nós não conseguimos ainda arrumar a União, gente. Não é possível. A Previdência da União totalmente desarrumada. Tá para sair uma legislação aí que já está pronta há muito tempo para mostrar o que é que tem que ser feito lá, e você não consegue aprovar, tem uma resistência e uma oposição terrível em relação a isso. Então, vejam que os caminhos para resolver essa encrenca gigantesca que nós temos passam por atacar partes da história sistematicamente, de tempos em tempos, mudando a ênfase, mas fazendo um trabalho que mostre que tem começo, meio e fim. E depois a gente troca essa grande confusão que acabou acontecendo aqui, como efeito da mudança constitucional de 88, e transformou em algo que cheira a inadministrável. Hoje é isso. Mas não é inadministrável. Já está andando, mas há uma resistência interna muito grande a você adotar as providências e a perceber que não se trata só de estruturar uma previdência do jeito certo, como muitos países fizeram. É mais do que isso. Tem também um grande esforço de eliminação de fraudes, que é difícil para burro de atuar nisso, porque tem uma resistência muito grande contrária de quem se beneficia ou representa os que se beneficiam da fraude. Agora, nós não podemos ficar só empurrando essa coisa assim, de uma maneira de querer, não, vamos empurrar, porque daqui a 4 anos muda o governo, daqui a não sei o quê, vamos empurrando e vamos tentando convencer as partes que poderiam resistir financeiramente a isso, que é basicamente o que os mercados financeiros fazem, né? É tentar empurrar isso com a barriga. Nós não podemos deixar empurrar isso com a barriga. Nós temos que chamar a atenção do receituário que tem que ser adotado para atacar cada uma das mazelas que emergem das tabelinhas
que a gente monta. Tem muita coisa para fazer aqui. Ok, Raul, muito obrigado, prazer enorme ter você aqui conosco, muito boa essa conversa aqui. Realmente essa questão da previdência social no Brasil, dos gastos sociais, é o grande problema, quer dizer, é uma coisa que a gente vai ter que tratar, queiramos ou não, se a gente quiser voltar a ter algum tipo de crescimento de longo prazo na economia brasileira. Muito obrigado, Raul, prazer enorme ter você aqui, até uma próxima. O prazer foi todo meu também. Você já se perguntou qual é o investimento mais seguro do mercado? A resposta é o Tesouro Direto. E se eu te falar que aqui na Genial Investimentos, comprando um título do Tesouro Direto, você ganha mais R$30 para aumentar seu investimento, além de 1 ano de assinatura da versão digital do Valor Econômico? É muito simples. Primeiro, você abre a sua conta gratuita aqui na Genial e escolhe o título do Tesouro Direto que você preferir. 5 dias depois, você vai receber mais R$30 que também vão ficar rendendo. E o seu voucher de assinatura do Valor Digital será enviado por e-mail 10 dias depois da compra do título. As vantagens de investir no Tesouro Direto são tantas que eu selecionei as 3 principais para contar para vocês. A primeira é que ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. A segunda é que você pode sacar o valor investido a qualquer momento, pois é um investimento com liquidez diária. Lembrando que aqui na Genial, os R$30 de cashback que você recebe de volta ficam na sua conta, rendendo até abril do ano que vem. E a terceira é que você não precisa de muito para investir. Com R$30 já dá para começar. Não dá para ficar de fora dessa, né? Acesse o link desse vídeo e comece a investir agora.